Da mesma forma que eu comecei 2020 trabalhando nesse Fusquinha em janeiro, hoje é o primeiro dia do Quintal do Tonela aberto e para começar com o pé direito, igual ano passado, que deu muita sorte esse Fusquinha pra gente durante o ano todo, começar a manutenção nele. Tá? O pessoal acabou assistindo o retorno do Fusquinha aí no final do ano. Eu cogitei a possibilidade de mostrar passar o cano mestre de novo ou não, e a maioria pediu, falou que não cansa de ver esse Fusquinha nem nada. Então, para recapitular, além da gente mostrar o que aconteceu com esse Fusca, eu tinha instalado cilindro mestre novo, tinha instalado cano mestre, eu não tinha sangrado, tá? Porque no momento que eu ia preparar para fazer a sangria, o Reginaldo chegou com a notícia de que a gente poderia, de que ele tinha arrumado um funileiro para fazer o serviço que precisava. Naturalmente, depois que o carro voltou, ele voltou sem o cano mestre. O cano mestre, se você tiver que tirar ele da posição por algum motivo, é uma peça muito barata para você querer reaproveitar. Tá? O cilindro mestre novo que a gente colocou está guardado ali, espero que esteja tudo bem com ele. Afinal, nunca ele recebeu nenhum tipo de fluido. A pedaleira, nesse meio tempo o Reginaldo encontrou a mola e encontrou o eixo do pedalzinho da embreagem. Eu acabei de fazer uma revisão e agora eu vou começar a montagem. Tá? Então eu acredito que uma vez que a gente está sem pedaleira e sem cilindro mestre, a coisa mais fácil a ser feita, talvez o mais correto, é começar passando o cano mestre. Então eu vou começar pelo cano mestre, ele já vem pré-formado na ponta. Óbvio que não tem como a gente conseguir manter esse desenho aqui. Eu acho que é simplesmente para ser uma inspiração para a pessoa que tá instalando, para contornar a pedaleira. E a parte que vai lá para trás, ela é reta. Aqui atrás a gente tem que fazer uma curva para passar em cima do tubo da barra de torção e encaixar naquele T, naquela divisão hidráulica. Então eu vou começar a colocar esse cano mestre a partir do assoalho. A Bianca vai tentar mostrar alguma coisa por dentro do assoalho. Essa parte eu vou desentortar um pouco, vou passar pelo chapéu de Napoleão e aí depois eu coloco a outra, tentando não mexer nessa curvatura aqui, porque é ela que vai dar espaço para o pedal. Eu confesso que se é um carro normal que a gente está fazendo, e quando eu falo um carro normal, pode ser um carro de uso diário, pode ser mesmo um carro de um Zé Frizinho. Um carro de um Zé Frizinho a gente sabe exatamente como que a pessoa quer ver o cano mestre, o mais parecido com o original. Aqui no caso do Reginaldo, eu não tenho certeza absoluta como ele gostaria de ver, mas eu vou tentar deixar o mais próximo da curvatura possível. Então eu vou dar uma desentortada aqui para ele passar pelo chapéu de Napoleão, mas essa parte aqui, ela é sagrada. Você jamais pode fazer nada aqui, porque afinal, isso aqui é o S do Zé Frizinho. Tá? O Zé Frizinho, a primeira coisa que ele vai olhar, ele não quer nem saber se tem freio. Ele quer olhar isso aqui, se tem o S do Zé Frizinho. O cara que tem uma ratoeira qualquer, ele não vai se preocupar tanto com isso daqui. A questão é, se isso daqui passar, se você entortar e passar por baixo da pedaleira, com o tempo você pode ter um atrito aqui, um esmagamento, e aí o dono do carro pode ter em algum momento, aí quando ele menos esperar, um problema de freios, e você não quer fazer parte dessa história. Então eu vou tentar começar por aqui. O certo seria ter passado uma fita crepe ali na porquinha, mas como esse Fusquinha normalmente ele colabora, talvez eu consiga passar, coisa que eu acredito que eu já fiz, a porca pro lado de lá. Então aqui já cai mais ou menos a curva do Zé Frizinho na posição ali, ó, o S do Zé Frizinho, tá? Só que eu não vou me preocupar com isso agora, eu vou empurrar um pouco mais, porque essa parte aqui, ó, ela vai ter que fazer uma curva, e isso aqui não tem como, infelizmente, não tem como você escapar, tá? Agora a Bianca afastou um pouquinho, ó, eu vou fazer a curva com o maior raio que eu conseguir aqui, porque aí fica fácil depois do cano voltar na posição. Já coloquei aqui na saída. Esse daqui talvez ele precise da fita crepe na pontinha, senão vai ser difícil ele chegar lá. Não, ó, colaborou, só por causa das câmeras estão ligadas, o Fusquinha colabora. Bom, aproveitando, a primeira vez também que eu tô vendo ele no elevador depois da troca do assoalho. E simplesmente confirma tudo aquilo que a gente imaginava. Um serviço maravilhosamente bem feito. Aqui a gente percebe o cuidado que a pessoa que fez teve com a vedação do chassi.
Nada de frescura na parte inferior do assoalho. Aplicou provavelmente um preto fosco, alguma coisa assim, só para dar uma cor. Adorei, tá? Aqui a gente percebe bem, você consegue mostrar aqui, né? O suporte do câmbio aqui completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, que normalmente ele fica integrado, vamos dizer, dentro de um tubo mais grosso aqui, tá? Mas de qualquer forma é um carro sem dúvida maravilhoso. Bianca, mostra o que o motor sente quando ele está aqui. Olha que bonitinho que tá essa parte aqui, tudo fechadinho. Agora eu descobri uma coisa que eu não sei se todo 62 ou dessa época é assim, mas a gente percebe que as duas passagens do escapamento e aqui um alojamento, provavelmente, para caso o cara quisesse chutar o balde e falar, não, eu vou colocar um 4x1 com um cano para trás, uma Vuvuzela, já existia a possibilidade aqui de fazer um corte. Ou esse Fusquinha já foi de corrida, o que nunca pode se duvidar, mas eu acredito que não, isso daqui faz parte da estampa dessa peça. E olhando aqui, depois que tá sem motor e tudo, a gente vê o quanto essa carroceria tá impecável, tá perfeita, sem frescura, sem maquiagem nenhuma. Bom, vamos parar de namorar essa ratoeira. Bianca, vem aqui. Eu não sei se a gente tá de uma altura boa para você. Bom, Bianca, espero que você consiga mostrar. Aqui tá a divisão que eu tinha comentado, o T hidráulico. Eu vou passar o cano mestre por aqui, ó. Vou fazer uma curva nele com a mão mesmo, dessa forma, para facilitar a passagem dele. E aqui eu vou dar uma entortadinha para cima. E para isso eu vou usar essas duas chaves assim, ó. Deixa eu ver se eu acho uma posição legal aqui. Pronto. Se você entortar demais, depois você não consegue passar a porquinha, tá? Então, como ela tá mais ou menos agora na posição, eu consigo encaixar ela aqui, ó. Termino de levantar e vou rosquear. Dessa forma. O importante, em qualquer conexão hidráulica relacionada ao freio, é que você tome o máximo de cuidado possível para não encavalar a rosca. Senão você vai, no mínimo, perder um cano mestre, ou um caninho secundário, um caninho menor, e eventualmente pode perder até esse divisor aqui. Não foi o nosso caso. O caninho colaborou bastante. Tá? Quando ele é novo, você acaba apertando um pouco mais para a pontinha dele se moldar e você não ter vazamento. Lembrando que aqui não vai teflon, não vai cola, não vai nada. É direto. Apertei aqui, vou encaminhar ele lá para frente para que a gente possa montar o cilindro e a pedaleira. Bom, S do Zé Frizinho já aqui na posição. Eu vou agora montar essa pedaleira. Ela é um pouco diferente da pedaleira mais moderna que a gente está acostumado, mas o princípio é o mesmo. E quando eu falo um pouco diferente, essa base é diferente, muda. Aqui tem um bico de engraxadeira, os pedais mudam, o eixo do pedal da embreagem muda, tá? E por isso que na primeira intervenção que a gente fez no Fusquinha, eu não troquei, porque a gente não tinha localizado esse eixo. Então agora eu vou instalar a pedaleira, tá? Tô sem o pino de acionamento do cilindro mestre e sem o cilindro mestre também. Dá para você tirar e colocar a pedaleira com o cilindro mestre no lugar. Dá para você fazer isso com a pedaleira no lugar, o cilindro mestre, se você precisar tirar. Eu tô fazendo isso aqui só por conveniência mesmo. O único cuidado que a gente precisa ter é passar a mola aqui, ó, na sequência certa, que é uma mola diferente também, ela veio uma mola novinha. Senão depois a gente não consegue colocar. Eu vou deixar assim, ó. Prontinho, pedaleira na posição, cabo da embreagem já posicionado, tá sem o do acelerador por enquanto. O do freio tá completamente solto, não coloquei a mola, tá? A mola eu vou colocar depois que eu montar o cilindro mestre e o pino de acionamento do cilindro mestre, é o que eu vou fazer agora. Bom, uma técnica que sempre dá certo, antes de fixar o cilindro mestre aqui na
no chapéu de Napoleão, pegar o cano mestre e rosquear ele aqui. E por que isso? Porque é muito mais fácil você com essa peça na mão colocá-la num ângulo certo para poder encaixar essa rosca, do que depois que o cilindro está na posição ali, você fica tentando entortar essa pontinha e vai ter muito mais dificuldade para encaixar. Já está encaixado, agora é só parafusar ali. Antes disso, eu queria só chamar a atenção aqui, apesar de eu ter feito toda a parte do freio, antes do carro ir para a oficina, o Marconi, que foi o cara que fez todo esse serviço, ele precisou desmontar boa parte. E ao contrário do que é comum quando o cara só é funileiro e não está preocupado com a mecânica, ele não destruiu nada, muito pelo contrário. Ele deixou tudo preso aqui, tá? Para que no momento de montar eu pudesse fazer a montagem sem problema, e todas, absolutamente todas as peças que ele soltou, aqui com exceção do cano mestre, que ele também sabia que ia ser descartado, ele colocou numa caixa e devolveu pra gente. Então fica bem fácil, ainda que o serviço tenha sido feito em outro lugar, fica bem fácil, vamos dizer, refazer ou voltar alguns passos naquilo que eu tinha feito quando existe esse tipo de, eu não vou dizer nem organização da outra pessoa que mexeu, mas o respeito, sabendo que alguém vai se lascar para montar teoricamente tudo de novo. Então, Marconi, obrigado aí pela organização. Pedaleira montada, quando a gente imaginava que estava tudo certo, aqui está o pedal da embreagem, ainda que esteja sem o motor, ele está leve, mas está com o movimento que a gente esperava. Esse é o pedal do freio. Bom, a pedaleira já está presa, eu vou colocar um pouco de fluido aqui, o reservatório dele é completamente diferente. Esse reservatório em particular foi uma das coisas que o Reginaldo fez questão de aproveitar o mesmo, que a gente tirasse a ferrugem, então ele ficou num banho ácido aí, para que a gente pudesse recuperar ele. Ao mesmo tempo ele não quer pintura, ele não quer absolutamente nada, ele quer exatamente nas condições que vocês estão vendo aí. Então agora eu vou só confirmar se os sangradores estão todos apertados, para que a gente possa soltar o da roda traseira lado direito e começar o procedimento de sangria. Bom, a péssima notícia, pedal de embreagem perfeito, tá? E esse é o pedal do freio. Cilindro mestre novo, nunca viu uma gota de fluido. Infelizmente, pelo fato dele ter sido tirado e armazenado, e provavelmente justamente por ele não ter tido contato com fluido, ele oxidou por dentro pela própria umidade do ar, e a gente está com essa situação. Ó, ele tá, mesmo com a mola aqui, ele está prendendo. Então, infelizmente, a gente vai precisar trocar esse cilindro nunca usado por um novinho. Bom, então eu vou refazer exatamente essa parte do serviço. Vou tirar o cilindro que está engripado e vou colocar um cilindro que eu acabei de tirar da embalagem, tá? E a partir daí a gente vai fazer a sangria. Bom, cilindro novo montado, aparentemente tudo certo. O que eu vou fazer agora, vou instalar a Bianca lá no cockpit, ela vai ficar pisando no pedal para sangrar. Normalmente, quando a gente vai fazer uma manutenção no sistema de freios, você começa a sangrar pela última roda, que é a que vai consumir mais fluido, a mais distante do cilindro mestre, traseira direita, tá? Até você trocar todo o óleo do cano mestre, que saiu óleo novo lá, você já, vamos dizer, lavou boa parte do circuito. Depois a roda traseira esquerda, bem mais fácil, porque o cano mestre ele leva o fluido para as duas rodas traseiras ali, então é muito mais fácil. Depois que você sangrou a traseira direita, você vê um fluido novo chegar na esquerda. E aí por último a gente faz aqui na frente, primeiro lado direito e por último esquerdo. Como aqui eu estou numa outra realidade, eu estou na situação que o cilindro está seco, a gente não tem fluido em situação nenhuma. O que eu vou fazer para garantir que o fluido chegue o mais rápido possível aqui, eu vou começar a sangria justamente pela dianteira esquerda, que é onde esse caninho sai por cima. Assim eu consigo tirar, vamos dizer, drenar o ar que está aqui nessa região pela parte de cima. Então eu consigo tirar todo o ar daqui. Não que eu vou ter freio a partir do momento que eu fizer a sangria por essa roda, mas aí fica mais fácil. Com o pistão do cilindro mestre cheio de fluido e não de ar, fica mais fácil a gente deslocar para as outras rodas.
Depois disso eu vou ter que fazer ajuste de rosetinha, precisar fazer uma sangria de novo antes de entregar o carro, mas pelo menos para a gente ver o pedal subir, eu acho que essa é a melhor opção nesse caso. Bom, a Bianca me ajudou na sangria, e mais do que eu ficar mostrando o pedal ou ficar mostrando o procedimento em si da sangria, eu acho que o mais importante é aquilo que muita gente vai considerar o pulo do gato, o segredo ou alguma coisa assim. Quem assiste o canal há mais tempo sabe, eu já falei várias vezes, eu sempre fui apaixonado por mecânica. A última coisa que eu me aventurei a mexer foram nos freios do meu carro. E depois que eu mexi, você passa a ficar com muito medo de deixar qualquer pessoa colocar a mão no sistema de freios e eventualmente não fazer um serviço completo. Aqui a gente tem a característica do circuito hidráulico, ele estava completamente seco por conta da montagem que eu fiz há um ano atrás, o tempo que ele passou na oficina de funilaria e depois voltou para cá. Então você considera o seguinte, você tem como se fosse uma seringa de injeção, que é o cilindro mestre, e ele precisa bombear o fluido, tá, para quatro caminhos, tá, que é cada uma das rodas. Então no momento que você tem o cilindro seco e você começa a pressionar o pedal, tem ar ali dentro, e o ar você consegue pressurizar. Então muitas vezes a pessoa sofre na sangria, principalmente no caso de ter entrado ar ou de você ter trocado alguma peça, porque ela não visualiza que você precisa, antes de tentar achar o fluido na roda, você precisa ter certeza que ele chegou no cilindro mestre, senão você vai ficar comprimindo o ar ali. Comprime, solta, comprime, solta. E quando você comprime o ar e solta, teoricamente você comprime por toda a linha, tá? Vocês já vão entender daqui 1 minuto porque eu estou falando isso. Muito bem, coloquei o fluido no reservatório, comentei que a primeira roda que eu ia sangrar era essa. 2 motivos. Primeiro, é o caninho que sai da parte de cima do cilindro mestre, normalmente onde ficam as bolhas, tá? E segundo, é o caminho mais rápido para a gente ver o fluido aparecer. Então a partir do momento que eu fiz a sangria desse ramal aqui, eu garanto que eu tenho fluido não somente aqui, mas aqui também, tá? Eu posso, teoricamente eu poderia começar por qualquer outra. A questão é, se você começa por essa daqui do lado e você tem um bolsão de ar aqui que não saiu, boa parte do esforço que você vai fazer com o pedal, em vez de ele deslocar o fluido, ele vai acabar pressurizando o ar. E aí é que está vamos dizer, o grande desafio de você fazer uma sangria. Eu canso de receber e-mail, mensagem no YouTube, ou pessoas que vêm aqui, então eu tentei sangrar meu freio, eu não consegui. Normalmente quando você não consegue e você garante que a tua parte hidráulica ela está bem vedada e ela não tem entupimentos, é porque você tem um bolsão de ar, tá? Então tirei o ar primeiro por aqui, onde mais tinha ar? Na outra roda e no cano mestre. Eu falei que são 4 caminhos pro fluido, mas o que vai lá para trás, através do cano mestre, ele só vai bifurcar ali atrás, tá? Então sangrei essa roda, garanti fluido nessa roda, sem ar aqui. E quando eu falo sem ar, é que você não vai conseguir comprimir, tá? Não significa que ela está absolutamente sem ar. Isso vai ficar imediatamente antes de entregar o carro, quando eu fizer a última sangria. Porque microbolhas que possam estar no circuito, elas acabam ou voltando para o cilindro mestre, ou elas acabam se alojando ali no cilindro de roda e ficam por ali mesmo. Mas aí como o volume do ar é pequeno, você acaba não percebendo, e o carro freia relativamente bem. Não, ele freia muito bem, inclusive mesmo que você tenha uma pequena bolha ou outra. O que acontece? A gente foi lá, fez a terceira sangria ali na roda traseira esquerda, e quando a gente foi fazer a traseira direita, o que acontecia? A impressão que dava é que estava entupido, porque o fluido não aparecia ali. E por que o fluido não aparecia? A gente já tinha pressurizado aqui, aqui e teoricamente até ali. Agora é que vem vamos dizer, o pulo do gato. Há um ano atrás, quando eu troquei as lonas, eu não ajustei as rosetinhas, eu deixei elas completamente recuadas em todas as rodas. No momento que você tem um curso sempre constante do cilindro mestre, você desloca o que quer que esteja ali no caminho, ar, fluido, o que quer que seja.
No momento que eu estava sangrando essa roda, estava muito fácil eu deslocar o ar, ali estava fácil eu deslocar o ar com o percurso que eu tinha. Quando eu cheguei na roda mais distante, o percurso do cilindro mestre, ele conseguia deslocar o cilindro de uma roda em volume, o cilindro da outra roda aqui em volume, provavelmente tentava o da terceira roda em volume, e aqui dava final de curso, tá? Aqui já dava final de curso e mal o ar se deslocava ali. Por quê? Porque eu não tinha ajustado as rosetinhas. Então, quando você vai fazer um serviço completo desse, primeiro, você tem que ter todos esses fatores em mente. Quando eu ajusto as rosetinhas nas 4 rodas, o que eu consigo com isso? Eu já dou um pré-posicionamento para as lonas, o curso do fluido em cada cilindro de roda ele vai diminuir bastante, o volume que vai precisar chegar em cada roda para que o carro efetivamente pare, para que você comece a pressurizar o sistema, ele é bem menor, e aí você consegue aproveitar parte do curso do pedal para fazer deslocar o ar no último cilindro de roda que você estiver sangrando. Então eu acredito que 95%, para não dizer 99% da dificuldade que as pessoas têm numa primeira sangria, ou quando elas não têm experiência, está relacionada justamente a isso. Elas não ajustaram as rosetinhas e o fluido, ele, no lugar de conseguir deslocar o ar no último ramal ali que você estiver sangrando, ele vai para preencher o volume de cada um dos cilindros que você não tem regulado. Dá para você começar a regulagem dos cilindros de roda antes de começar a sangria? Para te ajudar um pouco? Dá. Você pode muito bem fazer isso. A questão é, você pode ter montado as lonas mais ou menos assim, você vai ajustar as rosetinhas, elas não vão chegar na posição, elas só vão chegar na posição definitiva depois que você colocar pressão, depois que você obrigar elas a encostarem no tambor de freio, aí elas vão se deslocar nesse sentido e vão se acertar na posição ali. Então muitas vezes você ajusta, a rosetinha está quase travada, você dá 2, 3 bombadas, solta a roda. Então você vai precisar refazer esse ajuste das rosetinhas depois que você tem pressão na roda também, porque você precisa posicionar as sapatas de freio. Depois que a gente fez isso, o fluido saiu numa boa na última roda, porque a gente conseguiu aproveitar o curso do cilindro mestre para efetivamente deslocar o restante do ar que a gente tinha ali. Bom, aqui foi, para fazer esse procedimento com bastante capricho, praticamente 2 garrafinhas de meio litro, dá quase 1 litro de fluido. E a gente tem o pedal, ainda que não na melhor altura do mundo, mas para um primeiro ajuste, para quando o carro puder rodar, a gente está com ele numa altura bem legal. E por que eu estou falando isso? Porque primeiros quilômetros que a gente andar com tudo novo, lona, cilindro, as lonas vão ter um desgaste acentuado, elas vão se assentar nos tambores e você imediatamente vai precisar fazer um novo ajuste aí das rosetinhas, e a tendência é que o pedal suba um pouco mais. Aqui faltam poucos detalhes: passar o cabo do acelerador, montar o tanque, lembrando que no serviço de funilaria que foi feito existe um caninho que leva combustível lá para trás, novinho em folha, então a gente vai precisar passar aquela polêmica mangueira por dentro da carroceria do carro. Isso daí eu vou fazer provavelmente no final da tarde de hoje. Eu acredito que não vai nem aparecer no vídeo, porque a gente tem muita coisa para mostrar nesse 1200, que é o primeiro 1200 em coma que a gente vai apresentar no canal. E o que a gente tem aqui? Muita sujeira, apesar dele já ter sido bastante lavado, tá? Um carburador que já deu o que tinha que dar aqui, o Alan vai providenciar alguma solução melhor pra gente. Um distribuidor convencional com platinado, tá? E uma bomba de combustível que com certeza, nesses mais de 20 anos que ficou parado aí, já cumpriu a missão dela na Terra. Então a partir da semana que vem a gente tem bastante trabalho aqui, e isso sim vocês vão acompanhar nos mínimos detalhes. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até semana que vem.